Essas informações podem ser interpretadas como ficção científica ou da forma que o espectador preferir. Elas são compartilhadas com fins de entretenimento, embora as tratemos com a máxima importância. Falsa invasão extraterrestre. Possíveis cenários após a divulgação. Olá de volta, cadetes! Meu nome é Gozia e hoje daremos continuidade de onde paramos e esta é a divulgação oficial e especificamente um dos muitos cenários possíveis da Cabala, algum tipo de falsa invasão ou evento alienígena. Desde que publiquei o último vídeo, tivemos, de facto, alguns desenvolvimentos na esfera política sobre essa questão, com o ex-presidente do ZEUA, Obama, a afirmar que os extraterrestres eram reais, e Donald Trump a anunciar que iria ordenar a divulgação de ficheiros sobre OVNIs e ETs, algo que deixou muitas pessoas na comunidade bastante entusiasmadas. No entanto, como já tive a oportunidade de explicar anteriormente, revelações de todos os tipos já vêm acontecendo há muitos e muitos anos. E o mais importante de tudo, qualquer informação que venha das autoridades deve ser sempre encarada com a máxima e extrema cautela. Sim, o público em geral pode não estar pronto para toda a verdade de uma vez só, e é por isso que a divulgação acontece a conta-gotas, como se diz. Mas para mim, não se trata da lentidão do processo, mas sim para onde exatamente eles pretendem levá-lo. Eu nem teria problema que se arrastasse. Eu entendo que o despertar para a realidade ET e a divulgação é um processo, não um evento único, mas deve ser feito com honestidade, e é aí que minha confiança acaba. É completamente ingênuo pensar que isso não tem uma agenda por trás e que a população humana receberá a verdade. Pode ser que receba fragmentos, essa é a grande questão aqui, mas se a informação vier de canais oficiais, ela sempre será apresentada de forma distorcida e manipulada para beneficiar quem a está divulgando. Uma dessas agendas, uma que a Cabala tem guardado na manga por um tempo muito, muito longo, por décadas, é a falsa invasão ou falso contato alienígena, e é nisso que eu quero me concentrar hoje. Mas antes de fazer isso, por favor, note que este é apenas um de muitos cenários possíveis que se desenrolam nos bastidores e para o mundo, e as táticas e os prazos continuam mudando o tempo todo. É algo a se ter em mente para que haja mais chance de desarmar esses planos e guiar os eventos para outro rumo, um mais positivo, esperamos. Muito depende de nós, algo que abordarei mais para o final. Sem mais delongas, vamos começar. Without further ado, let's jump in. Vou citar a Wikipédia para começar. Uma falsa invasão alienígena refere-se ao conceito de eventos extraterrestres forjados, frequentemente retratados como uma operação psicológica projetada para manipular a percepção pública ou unificar a humanidade sob uma única autoridade. Fim da citação. Trata-se de um evento orquestrado que envolve seres extraterrestres ou objetos voadores não identificados ou até mesmo ambos, provavelmente fazendo uso da tecnologia conhecida como Blue Beam, com o objetivo de facilitar a completa reconstrução da sociedade humana sob a égide de um novo governo mundial de caráter totalitário ou, como é mais comumente denominado, a Nova Ordem Mundial. O projeto Raio Azul, Nova Ordem Mundial. Vamos aprofundar ainda mais. Blue Beam, uma expressão bastante conhecida no meio da comunidade OVNI, é frequentemente associada a Serge Monast, especialmente durante a década de 1990, um jornalista de investigação canadiano,
para descrever um plano para orquestrar uma redefinição político-religiosa de alcance global, através da simulação de eventos divinos e extraterrestres, utilizando tecnologia holográfica de ponta. Em seu texto de 1994, Projeto Blue Beam da NASA, ele descreveu um suposto plano de uma invasão extraterrestre encenada como um dos vários elementos de um plano mais amplo para reestruturar a religião e a governança globais. Segundo as suas fontes, seria implementado usando tecnologias avançadas de projeção para induzir fenômenos sobrenaturais e religiosos, ou avistamentos de frotas massivas de OVNIs no céu para simular artificialmente um ataque extraterrestre. O objetivo principal seria o de criar medo na população para justificar as resoluções de emergência aplicadas então pelos governos, a fim de unir a todos sob a suposta ameaça, levando à criação de uma única autoridade global e de uma nova religião universal. Seria utilizado como um método de alerta e de provocação da obediência entre a população mundial, a fim de garantir que todos cooperem para a imposição da nova ordem mundial. A expressão nova ordem mundial é um termo empregado em diversos contextos. Mas, no caso em que nos estamos a focar hoje, em resumo, aplica-se ao plano do governo sombra para um controle global, autoritário e centralizado. Uma só regra, um só governo, uma só religião, utilizando eventos fabricados, como uma falsa invasão alienígena para criar ameaças, isso faria avançar esta agenda. Então, como isso se relaciona com as divulgações, ou melhor dizendo, como poderá se relacionar a elas? Conforme mencionei no início, não temos como saber se isso é algo que a Cabala está de fato preparando neste momento ou não, mas é bem provável que faça parte dos seus planos. Observando todos os eventos recentes e também os não tão recentes que estão direcionando a atenção do público para os temas de alienígenas, é como se estivessem lentamente adaptando a percepção das pessoas para algo maior. Conforme acreditam nossos amigos humanos que não são da Terra, e era algo que eles vinham constantemente reafirmando ao longo de todos esses anos, toda a conversa do governo e da mídia sobre este ou aquele tópico relacionado a seres extraterrestres teve em mente preparar o terreno para algum tipo de evento alienígena encenado. Há vários anos, Athena disse: Nós, daqui, sabemos bem para onde eles estão a ir com as desclassificações dos seus documentos. Sabemos que eles têm em mente a utilização de, mas sentimos que ainda não é o momento para a falsa invasão alienígena em breve. Então, os chamados documentos do Pentágono são, na verdade, apenas um nome, porque o que será dado ao público inicialmente virá do Pentágono, depois processado pela CIA, corrigido e aumentado, e então exposto ao público com a intenção total de guiar a percepção das pessoas para o que os controladores querem, de acordo com suas agendas, como uma falsa invasão. O que queremos que ocorra é uma operação psicológica controlada e preparada por governos, ou pela Cabala, para dois propósitos possíveis, um ou ambos ao mesmo tempo. O primeiro é implementar as primeiras etapas da falsa invasão extraterrestre que planejam há décadas e estudar a reação do público a um reconhecimento aprovado pelo governo, em qualquer nível, da existência de naves não provenientes de... Agora, esta parte é importante. Se uma falsa invasão alienígena ou um evento desse tipo acontecesse, o mais provável é que ocorresse de duas maneiras distintas. 1. Uma falsa invasão direta de estilo militar, ou 2. Uma intervenção para salvar a humanidade por parte de uma benevolente federação galáctica. Vamos primeiro analisar o ponto número 1, a aquisição hostil simulada. Este cenário, ainda que seja possível, é menos provável, embora a maneira pela qual os governos utilizam a Carta da Segurança Nacional quando se trata de lidar com a questão dos OVNIs, sugira que eles talvez queiram preparar a percepção das pessoas nessa direção.
No entanto, acho que é bastante óbvio, especialmente para aqueles com algum conhecimento do assunto, que se raças ET quisessem invadir da forma como imaginamos uma tomada agressiva, isso já teria sido feito. Os ETs têm estado no nosso espaço desde sempre, de forma mais aberta há cerca de um século, ou pelo menos é o que parece, e não há ninguém lá fora com a intenção de nos prejudicar dessa maneira. Os funcionários do governo que insistem na segurança nacional ou são ignorantes da situação atual, o que é compreensível, pois a maioria das pessoas também o é ou estão, de forma descarada, a tentar semear o medo. Isso se alinharia com a agenda da Cabala de uma falsa ameaça alienígena que forçaria a humanidade a se unir contra um inimigo externo, permitindo-lhes avançar com a implementação da nova ordem mundial. Por favor, prestem bastante atenção ao que vou dizer agora, pois é algo de que temos certeza absoluta. Não haverá absolutamente nenhuma invasão alienígena. A Terra está sob controle da Federação há milhares de anos, como explicado no vídeo sobre a Federação Galáctica. Não há ninguém para nos invadir. Estivemos sob gestão extraterrestre o tempo todo. Uma mistura de positivo e negativo, escondida dos olhos do público. No que diz respeito ao lado negativo, poder-se-ia dizer que já fomos invadidos há milênios, controlados mentalmente de inúmeras formas por trás, pelas elites e pelas raças não tão positivas que cooperam com elas, pois esse é o seu principal método para controlar a humanidade. Não há necessidade de invadir os humanos, pois eles pertencem à Federação Galáctica e a todos os seus níveis obscuros e sombrios, dos quais estamos bem cientes. As raças regressivas não precisam aparecer em nossos céus para demonstrar domínio. Elas operam das sombras, pois esse é o seu método preferido. É por isso que qualquer cenário de invasão não passaria de mais uma farsa manipuladora e enganosa. A invasão extraterrestre não é a verdadeira ameaça. A ilusão disso é que é a ameaça, portanto não tenha medo. Deixando isso de lado, no que diz respeito ao segundo cenário da falsa invasão alienígena, o que temos aqui não é tanto uma invasão, mas sim um encontro simulado, possivelmente com uma benevolente Federação Galáctica. E esta é a rota que sentimos que eles poderiam escolher, se é que alguma. Simulado porque estes não seriam verdadeiros ETs, mas sim mais um golpe orquestrado pelos controladores para atrair a humanidade para um curral da nova ordem mundial. Desta vez, não através do medo, mas sim unindo as suas esperanças e alimentando as expectativas positivas que as pessoas têm de mudança. As informações que temos aqui, ou os dados, indicam que eles estão abrindo caminho para a opção 2, que é a invasão alienígena benevolente, que salvará a humanidade de seus problemas, mas ao custo das liberdades das pessoas, porque os falsos alienígenas irão declarar e ditar condições de ajuda que irão inteiramente de mãos dadas com as intenções da nova ordem mundial. Eles estão preparando aquela falsa invasão alienígena, mas duvido que venha como uma invasão como nos filmes, tipo uma ocupação militar do planeta Terra. Provavelmente virão como alienígenas positivos com boas agendas que, estranhamente, se alinham e estão em sintonia com a Agenda 21 a 30, impondo uma nova ordem e possivelmente uma religião que pode nem parecer religião, mas sim um conjunto de regras ou sistema de crenças ao qual os humanos devem obedecer. Lembram-se das ideias implantadas da nova era da toda benevolente Federação de Luz e Amor? É talvez por isso que tanto esforço tem sido feito para proteger a sua imagem como inteiramente positiva, para criar uma visão unificada e totalmente gloriosa dela na mente das pessoas, para o caso de precisarem de se apoiar nessa imagem para tirar partido dela no seu plano de um falso encontro com extraterrestres. Agora, a pergunta óbvia que surge é: e a verdadeira Federação Galáctica e os verdadeiros extraterrestres benevolentes não teriam algo a dizer sobre o assunto? Não interviriam?
Conforme nos foi dito, aparentemente não. E eles não interviriam por diversas razões. Primeiro, eles não se envolveriam porque a falsa invasão alienígena estaria ocorrendo apenas na Terra, nesse domínio, e seria vista como parte do jogo e da curva de aprendizado da humanidade. Em segundo lugar, e é aqui que a situação se complica, talvez até demasiado, mas vou partilhar a ideia. É razoável supor que uma falsa invasão ou um encontro alienígena seria orquestrado pela Cabala, mas com a conivência da própria Federação Real. Que diabos, não é? Bem, a Toca do Coelho, a esta altura, se torna tão complexa que saber exatamente qual camada da cabala profunda está orquestrando o que vai além da compreensão de algumas pessoas de fora da Terra, elas próprias. Como um deles disse há alguns anos, não está claro se a falsa invasão alienígena está sendo orquestrada apenas da Terra e por seus senhores de baixo nível, ou se está vindo diretamente da própria Federação Galáctica, embora suspeitemos desta última. Mas tal invasão falsa pode ser o último recurso para a Cabala tentar o controle total de todas as culturas do planeta. Contudo, sabemos que eles já controlam a Terra politicamente nos bastidores, portanto, é fácil concluir que seria apenas teatro para o povo. Então, qualquer que seja o lado ou nível de onde este plano viesse, parece que poderia interessar ser implementado por mais de um grupo. Mais de uma facção poderia ter o desejo de introduzir, por exemplo, um único e exclusivo governo universal, até mesmo grupos que estão dentro da própria Federação Real. De acordo com o que nos foi informado, determinadas entidades ou indivíduos dentro da Federação revelaram que eles iriam começar a intervir ativamente, removendo e limpando todos os obstáculos que impedem a plena libertação do planeta Terra, para que, finalmente, a humanidade pudesse vivenciar um novo e promissor dia. A expressão novo dia, aliás, está intrinsecamente associada a uma outra, e essa é a nova aurora, que por sua vez se conecta diretamente a uma nova ordem mundial. Sim, eles podem estar a remover o lixo, mas isso é porque lutam contra tudo o que não lhes convém. Deixem-me partilhar outra citação direta, algo que nos disseram em 2020. A Federação vê a implementação de um único governo, uma única religião e uma única moeda como a única solução para os problemas e conflitos na Terra. Para implementar uma sociedade holística, é preciso primeiro mudar a mentalidade dos seres humanos. Eles devem primeiro controlar a população humana e mudar a sua percepção. É por isso que, para impor a ordem, eles querem instalar a nova ordem mundial, porque isso vem das facções dentro da Federação. O que me deixa confuso, e não vou mentir, é se isso realmente aconteceu. Se tivesse sido orquestrado pela própria Federação Galáctica e envolvido grupos de ETs, ainda seria considerado um evento alienígena falso? Eu suponho que não, mas como poderíamos saber a diferença, além daquela óbvia de que extraterrestres positivos de verdade jamais imporiam qualquer tipo de regras ou crenças contra a nossa própria vontade? No entanto, a raça humana é extremamente manipulável e poderia ser facilmente enganada pelas estratégias dos que fingem, levando-nos a acreditar que algo é para o nosso próprio benefício e nos fazendo consentir com isso. Mas, de novo, como saberíamos que talvez não seja real? Desculpe, isso está ficando confuso e até frustrante, e lamento não ter respostas específicas para essa questão exata. Acho que ninguém consegue entender completamente, de fato, a dimensão de tudo isso. O que eu também tento fazer aqui, no entanto, é provocar o seu questionamento, inspirar a sua própria análise. Afinal, essa é uma parte fundamental para você pensar, e está mais do que certo reconhecer que se está em busca de respostas. Uma
coisa, no entanto, é certa. Seja implementado ou não qualquer um desses falsos cenários alienígenas, muita coisa ainda precisará acontecer. Seria o último e absoluto recurso da Cabala. Temos certeza de que a Cabala implementará uma série de outras agendas e procedimentos antes de tal falsa invasão alienígena. Eles devem primeiro criar um cenário para que os humanos acreditem em um falso evento alienígena, e esse cenário é a soma de todas as outras agendas menores que moldam, modificam e, em última instância, guiam a humanidade na direção desejada. O que quero dizer é que a falsa invasão alienígena é o último recurso deles, especialmente se os outros planos deram errado. Muitas coisas devem acontecer primeiro antes que eles inventem essa bobagem. Há algo mais que preciso mencionar aqui para que fique registrado e que foi afirmado em 2019. É que não existem planos ou não existiam planos para um contato aberto e real com a humanidade, pois isso se encaixaria perfeitamente nas agendas já planejadas de um encontro alienígena encenado. E essa é também uma das razões, uma das muitas, pelas quais os seres extraterrestres não podem dar prova direta e aberta de quem realmente são. Se nos revelássemos abertamente ao público com provas irrefutáveis da nossa existência, isso apenas lhes daria um incentivo para unir a população mundial com o propósito de nos combater, pois fariam as pessoas acreditar que somos uma raça invasiva e hostil. Essa união com um propósito comum apenas lhes daria a desculpa perfeita para implementar a sua nova ordem mundial. E em 2023, isto foi dito, não há planos para contato presencial num futuro próximo, então fiquem atentos a isso, pois a Cabala pode dizer o contrário como parte do plano para impor um falso evento alienígena. Quais planos podem estar sendo elaborados neste exato momento? Eu não tenho certeza, pois, para ser bem sincero, não tivemos a oportunidade de falar com eles há algum tempo, mas duvido que as opiniões deles tenham mudado. E gostaria de enfatizar que esta é a opinião deste grupo específico e que as ideias e os planos evoluem com o passar do tempo e também diferem entre as diversas facções e raças, e até mesmo dependendo se fazem ou não parte da Federação Galáctica. Voltando às próprias divulgações oficiais e deixando de lado os cenários de falsas invasões alienígenas ou eventos que possam ou não se concretizar, o que temos certeza é que tudo o que for divulgado pelos governos não será a verdade completa ou apenas fragmentos dela. Um passo necessário, talvez como muitos pensam, para o maior despertar das massas, eu concordaria em parte, mas isso também dependerá do que eles as farão despertar. Será manipulação, e tenho certeza disso. Hoje, com o seu nível tecnológico, já é possível falsificar imagens e vídeos de forma credível, e os governos e controladores têm muita tecnologia, acima daquela que é dada ao público. Então, imagens e vídeos que eles possam apresentar como prova, muito provavelmente também são falsificados, pois falsificaram quase todas as imagens espaciais que deram ao público. Essas são pinturas e manipulações digitais, não fotografias. Hoje em dia, fotografias e vídeos não são prova. Muito menos quando vêm de grandes organizações que têm os meios, dinheiro, recursos e tecnologia para falsificar provas para promover uma agenda. E para clarificar este último ponto, não porque o fenómeno em si seja falso, a realidade dos OVNIs e dos extraterrestres, é super real, mas não necessariamente da forma como eles vão querer retratá-la. Certo, antes de vos deixar ver os nossos vídeos da comunidade, e apesar desta ou daquela agenda da Cabala por aí, quero abordar algo muito importante, talvez mesmo essencial em tudo isto, e isso somos nós, as pessoas, e o nosso papel fundamental na construção de cenários futuros. Para isso, quero compartilhar brevemente um exemplo do meu próprio país, a Polônia, de como o governo comunista tentou gerenciar a agitação nos anos 80.
pois mostra como os controladores, às vezes, lidam com essas situações. E a importância das pessoas em desviar os eventos de agendas pré-determinadas. Antes que o regime comunista se rendesse à mudança em 1990, quando o sistema finalmente ruiu, eles também se esforçaram para direcionar a oposição para formas que fossem previsíveis e controláveis. E a tática que eles empregaram foi a de, inclusive, permitir legalmente a participação de alguns setores da oposição, tentando, assim, penetrar e moldar quem de fato representava essa oposição e o que seria passível de negociação. É o que alguns regimes autoritários fazem, especialmente quando estão à beira do colapso. Eles fabricam, direcionam ou gerenciam a oposição, muitas vezes controlando o processo ao infiltrá-lo por dentro. Para evitar um colapso incontrolável, semelhante ao que vemos acontecer atualmente sobre o tema OVNI, à medida que mais e mais pessoas se abrem ao assunto e a verdade vem à tona, eles tentam garantir condições para si, mantendo ainda algum controle institucional. Eles até consideraram uma campanha conjunta com a oposição para enfrentar a crise, mas de uma forma que ainda lhes desse vantagem. Em outras palavras, eles procuram moldar e negociar algum tipo de mecanismo de transição, ao mesmo tempo em que tentam conter o risco e preservar sua própria dominância estratégica e seus interesses. Eles conseguiram? Não. E foi por causa do apoio inesperado e incontrolável à oposição, de pessoas que estavam fartas do sistema e que pressionaram em todas as frentes. Não vou entrar nos detalhes de tudo o que aconteceu por lá. Vocês podem pesquisar sobre isso se lhes interessar. Eu, na verdade, cresci naquela época, a propósito, e toda a minha família estava diretamente envolvida. Mas, basicamente, os planos comunistas falharam psicológica e politicamente. E o que tentaram controlar ultrapassou em muito os seus limites pré-estabelecidos, tudo devido à resposta e reações da população. O sistema colapsou. Então, por que estou compartilhando isso? Para demonstrar que, mesmo com agendas como uma falsa invasão alienígena e tudo mais, apesar das fases de transição gerenciadas que foram tentadas, apesar do desejo dos controladores de manter o domínio sobre... Aconteça o que acontecer, somos nós, as pessoas, as nossas reações, o nosso nível de consciência, aquilo que exigimos, aquilo que aceitamos e aquilo a que nos opomos, que molda e determina os rumos futuros possíveis. A responsabilidade é nossa. A divulgação, se é isso que nós realmente queremos, não versões manipuladas dela, mas sim fatos, não importa o quão feios sejam, a verdade deve tornar-se um processo global e não apenas institucionalizado. Deve tornar-se o nosso padrão interior, o nosso modo de ser pré-definido. Deve vir de abraçar e acolher todas as diferentes fontes e vias e tem de ser algo que incorporamos profundamente em nós e para o qual nos sentimos verdadeiramente preparados. É preciso que declaremos que estamos fartos de toda a enganação, prontos para acolher o que for revelado quando a falsidade finalmente falhar. Podemos conduzir tudo isso para linhas do tempo mais positivas, com muita bravura, pois o medo é, principalmente, aquilo de que eles sempre se alimentam, com nossos motores de frequência internos sintonizados na verdade e em resultados positivos. E agora, vou passar a palavra aos nossos membros da comunidade, para que eles possam partilhar o que pensam sobre o tema das divulgações oficiais. Mas não saiam daí, porque logo a seguir vou revelar qual será o tema da nossa próxima aula. Workshop comunitário. Bem-vindos à sessão da comunidade do episódio de hoje. Para quem está nos assistindo pela primeira vez, é aqui que diversos membros da nossa comunidade da Academia Espacial compartilham suas ideias e opiniões sobre o tema que estamos abordando.
Qualquer pessoa, a propósito, pode sempre participar nessa sessão, embora nem todos os envios sejam selecionados, pois preciso selecionar apenas alguns para o vídeo não ficar muito longo. Eu costumo fazer um chamado para vídeos com antecedência, então da próxima vez que quiser participar, você também pode. Olha, para ser honesto, não recebi quase nenhum envio de membros da comunidade que realmente defendessem a divulgação oficial. Então, se você vê que todos concordam, não é porque eu os influenciei. Nunca faço isso. É importante que saiba. Eles simplesmente pensam de um jeito parecido. Certo, primeiro, vamos com a Mariane do México, Charlie e Scott dos Estados Unidos, Eva Carolina da Argentina, Sharifa dos Estados Unidos e o Jake dos Estados Unidos também. Minha opinião sobre o que penso da divulgação oficial, se acredito neles ou não, é que eu realmente não acredito neles. Não me importo tanto com a divulgação oficial, mas sim com a forma como tentam nos enganar, manipular e nos fazer crer que tudo o que vem de fontes governamentais é verdade. Isso é o que realmente me irrita, porque sempre nos contaram meias verdades, nunca nos contaram a verdade completa. Acreditar neles seria como dar-lhes um salto de fé que eu absolutamente não tenho. Vimos isso com a 13 Atlas. Vimos isso com muitas revelações que são aparentemente oficiais. Eles querem dourar a pílula para nós, mas na realidade eles estão apenas a manipular-nos e a lançar cortinas de fumo. Eles mostram-nos migalhas e pequenas situações para esconder o que realmente querem ocultar de nós. Não acredito neles. Não acredito mesmo. Agora, temos uma tecnologia tão avançada como as IAs. Não sei se viram os últimos vídeos que elas criam, que são tão reais que parecem verdadeiros, quando na verdade não são. Então, temos que manter as nossas antenas ligadas, o nosso radar de intuição muito mais desenvolvido. Sim, existem governos por trás disso, governos não humanos, e eu penso que é crucial que nós, enquanto seres humanos, permaneçamos muito, muito seletivos quanto à informação que nos dão. Porque não acredito que nos dirão a verdade. Será que eu acredito que um dia haverá uma revelação oficial sobre extraterrestres e coisas do gênero? São governos e impérios. Há pessoas por trás dessas pessoas. Esses indivíduos nos controlaram por eras e milênios com mentiras, manipulação e redefinindo nossas sociedades. Porque eles divulgariam oficialmente a verdade, isso acabaria com o monopólio. Supostos alienígenas, ou talvez até reais, mas que concordam com todas as coisas que eles vêm nos empurrando há anos. Eu consigo ver isso acontecer. Uma divulgação real, de verdade? Não, isso não vai acontecer. Se alguém aparecer na sua televisão e disser que está fazendo isso, bem, eles estarão mentindo. Estarão mentindo na sua cara, exatamente como fazem todos os dias na caixa de mentiras. O que eu penso sobre a divulgação oficial de ETs? Bem, eu não acho que eles vão te contar a menos que sejam obrigados. Então, eles farão o possível para garantir que não sejam forçados a isso. Eles espalham muita desinformação por aí e algumas verdades só para te manterem na expectativa. Porque, você sabe, as pessoas são espertas. Elas percebem que a situação está se desenrolando. Eu, pessoalmente, nunca esperei por eles, porque, quer dizer, você pode olhar para o universo e dizer que ele definitivamente gerou vida e continua a gerar vida. E, sabe, só isso já deveria te fazer perceber que não estamos sozinhos aqui. Eu penso que tornar esta coisa conhecida, que não estamos sozinhos, que temos família estelar e amigos lá fora, no universo, no cosmos, por todo o lado. Eu acredito que isso ajudaria bastante a humanidade. Claro, haveria alguns problemas, obviamente, porque, sabe, você não precisaria de dinheiro, nem de carvão e todas essas coisas mais, porque você teria energia gratuita, entende? Essa é uma das principais razões pelas quais eles não querem que tudo isso seja conhecido, é porque eles têm que controlar. Eles têm um controle sobre todos agora, sabe? E não querem perder esse controle. Eles gostam desse controle. Então, uma vez que todos nós descobrimos que não estamos sozinhos, sabe, muitas mudanças positivas podem surgir. Então, é realmente uma questão de perspectiva se, sabe, você acha que é algo bom ou ruim. Aqueles que controlam tudo agora, para eles seria algo ruim, mas para todos nós seria uma coisa muito boa.
Eu não acredito que haverá qualquer desclassificação real e verdadeira ou divulgação de extraterrestres ou OVNIs. Basicamente, porque se você parar para pensar, não é algo que conviria àqueles que estão no controle. O fato de que a população acordasse para a realidade de que existem milhares e milhares de raças fora deste planeta, com culturas diferentes e, acima de tudo, com tecnologia avançada, levaria ao colapso dessa matriz como a conhecemos. E isso não é algo que os controladores desejam. Então não creio que eles desclassifiquem o fenômeno OVNI extraterrestre. Se divulgarem alguma informação, será mínima, meia-verdade, distorcida ou manipulada de acordo com os interesses dos controladores. Devemos também ter em mente que eles conduzem experiências sociais, observando como as pessoas reagem ao que os oficiais e políticos dizem e implementando as suas agendas de controlo de acordo com a reação da população. Então eu não acredito que haverá uma desclassificação genuína e verdadeira de OVNIs e de seres extraterrestres. Nós teremos que continuar investigando por conta própria. Quando incidentes acontecem e um OVNI é abatido, as autoridades chegam, removem imediatamente todas as provas, interrogam as testemunhas e as subornam ou ameaçam para que permaneçam em silêncio. Então, por que, de uma hora para outra, se o governo decidisse fazer um anúncio oficial de que seres extraterrestres são reais, por que eles fariam uma coisa dessas? Porque eles iriam compartilhar com o público a informação de que não estamos sozinhos no universo. Eu suspeito que seja porque eles querem se adiantar à história e controlar a narrativa. Nesse caso, eu não confiaria neles. Estou à espera de uma divulgação oficial? De jeito nenhum. Tenho muitas perspectivas sobre isso, mas a principal é que é enganoso e fraudulento na sua essência. Pode-se ver isso na forma como esses chamados denunciantes aparecem como se fossem um grupo diverso de informantes. Mas quando se olha de perto, todos eles remontam às mesmas agências de inteligência. Eles não estão revelando nada que ameace o sistema. Estão moldando uma narrativa, orientando e desorientando a percepção coletiva ao mesmo tempo. E esse é o truque. Não estou à espera deles, e não confio nas suas intenções. Mas acredito que estão a dizer a verdade sobre as suas experiências pessoais, embora omitam 90% delas. Em última análise, são recursos e são atores, de certa forma. No entanto, mesmo os atores revelam mais do que deveriam quando se ouve nas entrelinhas. Cada detalhe que eles deixam cair, cada mudança na sua história, revela outra peça da agenda por trás deles. É por isso que eu presto atenção, não para a revelação, mas para o reconhecimento de padrões. Existem efeitos positivos e negativos no que eles estão a fazer. Pelo lado positivo, isso vai despertar algumas pessoas em um nível superficial. Isso vai abalar a visão de mundo delas o suficiente para fazê-las questionar as coisas, e isso pode ser algo bom, porque a consciência tem que começar em algum lugar. Mas, em última análise, a divulgação oficial não é sobre despertar. É sobre direcionar e é sobre posicionar as massas para aceitar uma percepção específica da vida extraterrestre. Uma que mantém o poder exatamente onde está, enquanto dá a ilusão de revelação. Trata-se de um despertar cuidadosamente gerenciado e de uma curiosidade que é controlada. É o sistema que molda a forma como as pessoas pensarão sobre o universo antes mesmo que elas possam pensar por si mesmas. Então eu não confio nisso, mas eu o observo muito de perto, porque até mesmo o engano deixa seus rastros. Obrigado, pessoal. Sim, essa parece ser uma atitude bastante comum entre os membros da nossa comunidade. Embora eu saiba que há outros que estão um pouco mais animados também, mesmo cientes dos riscos. Concordo com o que o Scott disse, que eles não vão nos contar a menos que sejam obrigados. Isso está absolutamente certo. E concordo porque, como Jake disse no final, o despertar da população não é o objetivo deles. Não sejamos ingênuos. Alguns de nós podem encará-lo como a porta para um despertar maior, mas é assim que o estamos a apresentar. Não é o que eles querem, em última instância. Absolutamente não. Agora, o Darek, que vem da Polônia... Quando se trata de divulgações oficiais, devo admitir que não acredito, de forma particular, em quaisquer intenções positivas por trás delas. Acredito que, diante de tantos casos incríveis de contato com seres extraterrestres, nós não precisamos de algum político ou cientista para nos dizer: sim, confirmamos, revelamos que realmente temos evidências de vida extraterrestre. Talvez até nos mostrassem algumas naves. Após anos de pesquisa nesses tópicos, eu não preciso mesmo de uma autoridade para me dizer que é verdade.
Não é que ontem não houvesse provas, e por isso não fosse verdade. Mas hoje dizemos, sim, há provas. A partir de hoje, é verdade. Só porque alguém anuncia algo oficialmente, não significa que não existia antes. No entanto, a divulgação oficial de que tal vida extraterrestre existe e que podemos estar em contato com eles pode ser multifacetada. Não sabemos realmente qual seria a narrativa oficial, que direção ela tomaria. No entanto, acredito que se algo surgisse dessa narrativa oficial, serviria principalmente aos interesses da elite e não à população em geral. Contudo, tudo indica que estamos a caminhar nesta direção. Já há algum tempo, a mídia tradicional tem veiculado diversos tipos de informação para familiarizar as pessoas com assuntos extraterrestres. E isso já levanta minha suspeita de que tudo isso está sendo orquestrado de cima. As pessoas estão sendo familiarizadas com temas espaciais e preparadas para algum tipo de revelação oficial que, no entanto, terá pouco ou nada a ver com um contato verdadeiro e uma real divulgação. Mas será que estou esperando por isso? Por um lado, como eu disse, não estou interessado, mas por outro lado, seria um passo à frente porque mesmo uma falsa divulgação poderia ser uma luz verde para a ação e a verdadeira divulgação para várias civilizações extraterrestres positivas. Por quê? Porque civilizações extraterrestres tentam não interferir diretamente nas nossas vidas aqui na Terra e noutras civilizações que estão num nível inferior de desenvolvimento devido à sua ética, a chamada diretriz principal. No entanto, se já tivéssemos uma divulgação na Terra, mesmo que essa divulgação fosse falsa, divulgação é divulgação, o que significa que a população de um determinado planeta já está ciente de que não se encontram sozinhos no universo, que existem outras raças além da sua. Então, estas outras raças, que têm operado secretamente até agora, sem manifestar claramente a sua presença, finalmente poderão fazê-lo. Elas não estarão mais a quebrar quaisquer regras, pois a população já tem conhecimento da sua existência como raças extraterrestres. Muito obrigado, Darek. Ele levantou um ponto bastante interessante aqui. Se os cidadãos do nosso planeta fossem informados da existência de vida extraterrestre, o que aconteceria com todas aquelas regulamentações espaciais existentes que proíbem intervenção ou contato, precisamente porque a civilização em questão permanece isolada? Isso mudaria alguma coisa? Isso encorajaria interações mais diretas? Muitas perguntas para se ponderar. No último vídeo, o Zarek do Canadá. Quando se trata de pensar na divulgação oficial de ETs, não espero que venham com intenções puras neste momento, pois vejo a divulgação fortemente entrelaçada com as agendas políticas do governo mundial, mais uma vez mostrando ao público o que eles querem que vejam. Outro exemplo atual disso seriam os movimentos políticos que ocorrem nos polos norte e sul do nosso planeta agora, envolvendo atualmente a Groenlândia, a Islândia e até algumas disputas sobre o Polo Sul. E o desejo dos governos de ter mais território ao redor dessas regiões polares, o que para mim parece mais um esforço estratégico para ter controle sobre essas áreas de interesses futuros, e que também pode corresponder ou ter interesses semelhantes em linha com a divulgação controlada de ETs que está por vir. Para mim, a revelação começa mais de dentro de mim, e de vir a entender mais quem ou o que eu sou, e procurando e ouvindo atentamente as possíveis respostas que me ajudem a conectar com a minha família estelar. Digo isto sabendo que todos nós vivemos muitas encarnações na nossa jornada até a vida atual, e há uma grande probabilidade de termos sido ETs nessas vidas passadas, futuras ou nesta mesma. Para mim é mais uma questão de quando chegarei à revelação que vem de dentro e da minha própria consciência, lembrando e compreendendo mais quem eu sou, olhando além do meu reflexo no espelho. Muito obrigado. E é exatamente isso. Deixei este ponto para o fim porque o Zarek mencionou algo importante, algo a que me referi. Um pouco mais cedo também, a importância da revelação interior, de alcançar revelações e discernimento por conta própria, através da nossa própria integração e aceitação do assunto, não apenas porque um político o disse, mas porque se torna parte do nosso conhecimento interno. Gostaria de agradecer a todos pela vossa participação e peço que fiquem atentos aos comentários finais. Se você se sente confuso ou se depara com muitas perspectivas diferentes sobre este assunto, não se preocupe. Você não está sozinho.
Eu analisei muitas respostas nas redes sociais sobre o tema da divulgação e vejo tantas ideias quanto fios de grama em um cesto. Eu acabei de inventar esse exemplo. Compreender a totalidade de tudo isso está, de fato, muito além do alcance de qualquer pessoa, pois o que temos diante de nós é uma verdadeira sopa de diferentes agendas, táticas e expectativas. Tudo isso misturado em uma única tigela que transborda. É uma situação com muitas camadas e o que, num certo nível, parece de uma forma, num nível mais profundo, pode se apresentar de maneira completamente diferente. O que é positivo em uma camada pode não ser assim em outra. Em última análise, como nos foi dito há muitos anos, é um jogo de xadrez de múltiplos níveis, com mentiras e ideias que se alteram em cada um deles. Os níveis mais baixos, repletos de inúmeras sociedades secretas, todas elas interligadas e que, ao mesmo tempo, se coordenam entre si para controlar o planeta inteiro, mas também lutam umas contra as outras por poder e controle. E é exatamente esta luta por poder entre todas elas que está se tornando tão evidente hoje. Dito isso, vamos deixar a política e as lutas por poder e controle de lado por um tempo. Na próxima aula, vamos focar no que realmente importa mais: você. Lembre-se daquela parte final, da 9ª aula sobre a Federação, em que eu mencionei que, embora eles sejam os controladores do planeta Terra, somos nós mesmos quem realmente define a direção da nossa própria civilização. Bem, chegou o momento de desvendar o que eu realmente quis dizer com aquela declaração e por que é tão crucial que você compreenda que é mais poderoso do que pode imaginar. Este tema, como todos os outros, terá muitas camadas e será tão revigorante, empoderador mergulhar nele, no mundo da sua magia interior. Vejo vocês lá, meus amigos. Mal posso esperar. Sumário. Uma das agendas da Cabala, que eles mantiveram por um tempo extremamente longo, é uma falsa invasão alienígena ou evento. É uma operação psicológica simulada, projetada para manipular a percepção pública, para unificar a humanidade sob uma única ameaça e, como resultado, sob uma única autoridade para a implementação de algum tipo de nova ordem mundial. A nova ordem mundial é um plano secreto para centralizar o controle global sob um único governo e um único sistema de crenças, utilizando tecnologias como o projeto Blue Beam para induzir uma falsa invasão ou um encontro alienígena. Um falso evento alienígena poderia ser uma aquisição hostil ou uma federação galáctica benevolente mais provável, salvando a humanidade de seus problemas. Não haverá uma invasão alienígena real, já que nosso espaço está sob a estrita administração da Federação Galáctica. Alguma forma de nova ordem mundial poderia ser do interesse de muitas facções, incluindo a própria Federação. O tópico em si é muito complexo, e é difícil saber a agenda por trás de cada agenda, pois todas mudam em cada nível de controle. Então seja paciente durante o processo de aprendizagem. O que é realmente mais essencial é o papel do coletivo, o nosso nível de consciência e a preparação para a possível revelação. Então mantenha-se destemido, positivo e sempre pronto para expandir a sua realidade.